foi feito então um estudo de imagem do cérebro. Pegou-se lá, então, uma pessoa com um transtorno psiquiátrico e pegou-se um médium. E aí estudou-se o cérebro através de imagem. E percebeu-se então que o cérebro do psicótico tinha ali as mesmas regiões do cérebro do médium excitadas, digamos assim, né? Em estímulo. E aí, então, tentou-se entender da onde vinha esse fenômeno sob o ponto de vista do cérebro humano em si. Mas é o que eu te pergunto. Analisa-se, então, o impacto que isso tem na vida desta pessoa no sentido positivo e negativo, e também o propósito dessas manifestações, porque a pessoa que é esquizofrênica, acho que talvez seja essa linha, né, da pessoa psicótica, sim, ela não tem um propósito e a esquizofrenia não contribui com a vida dela, certo? O médium, apesar de ter a mesma área do cérebro estimulada, a mediunidade tem um propósito e aquilo contribui para a vida do médium. Então, eu estou colocando esses contrapontos aqui justamente para a gente conseguir entender, tanto do ponto de vista neurológico, quanto do ponto de vista de contribuição da vida e também do propósito dessas manifestações. Então, coloquei aqui esses pontos para que você avalie e analise. Então, Ale, quando a gente vai desenvolver um estudo, a gente pega uma fatia pequenininha de um fenômeno grande. Tá. Né? Essa pergunta que você faz é uma outra linha de pesquisa e super importante, super importante. Né? Algumas outras linhas de pesquisa mostram o impacto positivo da mediunidade. Por exemplo, os médiuns consideram, aqui no Brasil, a mediunidade como uma missão de vida. E eles não cobram por uma graça concedida por Deus. Nos Estados Unidos, na Europa, os médiuns têm uma visão diferenciada. É como se fosse um trabalho. Então eu cobro por isso. Sim, é como se tivesse ganho na loteria, fala, pô, ganhei um presente aqui dos céus, agora eu vou lucrar. Não é mais ou menos isso? E o problema que ela é business, né? Business. O problema dessa perspectiva, sabe qual é? Os médiuns aqui no Brasil falam, o telefone toca de lá para cá. Não é daqui para lá. E quando a gente leva os médiuns para fora do país, para estudar, a gente tenta deixar o ambiente o mais natural possível, considerando essa possibilidade. Olha, se acontecer, aconteceu. Se não acontecer, paciência. Né? Não era para acontecer, ok. Quando o indivíduo cobra, Ale, guru, o que acontece? Ele tem que entregar. E se o telefone não toca? Ele entrega mesmo assim. Só que não é. Entendi. Não é a expressão genuína espiritual. E tem muito animismo nessa história. Muitas pessoas que acham que estão recebendo espírito, na verdade, estão projetando as próprias questões. Né? Então, por exemplo, nesse primeiro estudo mundial que a gente publicou na PLOS ONE, com os médiuns psicógrafos, né, que a gente levou para a Pensilvânia e tal, eu entrevistei 174 médiuns, escolhi 10. Por que 10? Porque são, de todos eles, claro, tinha muito mais que 10, né? Mas o dinheiro dava para levar 10. De todos eles, aqueles médiuns eram os mais confiáveis. Então, como fruto, né, agora resgatando um dos pontos, assim, depois que a gente publicou os resultados desse estudo, eu recebi muitos e-mails, até hoje eu recebo, e um psiquiatra alemão disse assim, olha, eu agradeço
a você e os colegas, tal, por esse estudo, porque eu, pela primeira vez, considerei a mediunidade como hipótese. E o que eu fiz? Eu revisitei os meus arquivos de pacientes que eu categorizei, diagnostiquei como psicóticos, isso e aquilo, para saber se eventualmente não era uma questão espiritual, mediúnica. Então todo o esforço valeu, né, por 1,5, se fosse o caso. E foram muitos, muitos. E a nossa perspectiva é essa, é poder investigar o fenômeno, ver o que acontece e mostrar os dados, simplesmente. E os dados que esse estudo revelou foram paradoxais em termos científicos. Por quê? Os psicógrafos fizeram duas situações, duas tarefas. A primeira, escreveram um texto psicografado, né? Quer dizer, o espírito estava ali ditando, etc. E a segunda tarefa, um texto original, quer dizer, ele próprio criou esse texto fora do transe mediúnico. E a gente comparou o que aconteceu. Mais além, nós comparamos a complexidade desses textos. E quem observou as complexidades não sabia se o texto era psicografado ou não. Por quê? Para homogeneizar as tarefas, nós consideramos, olha, o indivíduo vai ter que escrever sobre algo parecido. Por exemplo, uma das médiuns psicografou em inglês. Ela dominava o inglês. E ela teve que fazer o texto original também em inglês. Então, quando a gente está trabalhando com o métodos científicos, a gente precisa entender que se a gente tiver duas tarefas, essas tarefas vão ser o máximo de homogêneas possível. E o único diferencial é o alvo de estudo. Então, havia uma escrita, o tema parecido, só que uma era através do espírito, a outra não. E o que o estudo mostrou? Que as complexidades das psicografias eram maiores, eram textos muito mais complexos. No entanto, o cérebro teve uma menor atividade para gerar conteúdos mais complexos, em comparação com os conteúdos originais, sem o transe mediúnico. Nossa, que interessante. Para a comunidade científica, Ale, Guru, isso foi de alto impacto, porque a gente sabe que, por exemplo, quando eu crio uma redação mais complexa, eu vou recrutar mais processamento, atividade, processamento. Quando eu estou jogando xadrez e para uma jogada mais complexa, mesma coisa. Então, a complexidade recruta mais circuitarias neurais. O contrário aconteceu. E o que a gente escreveu, né, como hipóteses plausíveis, uma das falas dos médiuns. Os médiuns dizem que eu não me surpreendi com isso, porque a autoria não é minha, é do espírito. Então não foi o meu cérebro que produziu isso. Quer dizer, em palavras muito simples, os médiuns foram em cima do ponto. Se a autoria, se o planejamento não é do indivíduo, há um rebaixamento. Quer dizer, o espírito estava comunicando e não o próprio indivíduo. E isso balançou a comunidade, né? Balançou a comunidade científica de um jeito bem importante, porque uma boa parte dos neurocientistas considera que a mente é um subproduto do cérebro. E não há espírito. Uma vez morre o cérebro, morre tudo. E a gente está vendo com várias linhas de pesquisa que a história não é essa. Né? A EQM está mostrando isso, inclusive. Né? Com vários estudos sobre essas experiências que o indivíduo confronta, morre e volta. E tem uma narrativa a respeito. Né?
É um universo fascinante que a gente precisa abrir os olhos, considerar por quê. Enquanto as terapêuticas não abarcarem essa dimensão espiritual, elas serão falhas. Porque a dimensão espiritual existe. Né? Na minha perspectiva, né, se vocês quiserem aprofundar depois o tema, a reencarnação existe. Muitas vezes as fobias específicas ou sintomas como estresse pós-traumático se manifestam sem que algo específico tenha acontecido com o indivíduo. E você vai investigar, ele tem um sonho recorrente de uma vida passada e que explica, depois que terapeuticamente ele fez o caminho, começo, meio e fim desse sonho, porque o pesadelo recorrente mostrava uma parte da história. E depois que ele entendeu a história por completo, através da terapia por regressão de memória, ele se liberta da fobia, dos sintomas. E eu mostro isso numa publicação científica, no Journal of Nervous and Mental Disease. É a primeira publicação científica sobre reencarnação e psicoterapia. E o título é justamente esse. Deve a psicoterapia considerar a reencarnação? E eu mostro os porquês que sim deve considerar. Caramba, que interessante. Essa história das psicografias, né, das cartas, então, só para fazer um resumo rápido, já teve até um superchat sobre isso aqui agora. Claro. Então, basicamente, os médiums lá, eles estavam sendo monitorados, então, né, por um eletroencefalocardiograma. É um SPECT, é o Single Photo Emission, que é tipo assim, uma fotografia do cérebro, o que acontece nos tecidos cerebrais que tem mais atividade e menos atividade. Então, você injeta um radiofármaco que pode impregnar em mudanças. O contraste, mais ou menos, tipo um contraste. Mais ou menos, você pode chamar de contraste, mas é assim, é um material radioativo que detecta o que mais ativa e o que menos ativa em relação ao default, em relação ao baseline. Então, peraí, colocaram material radioativo no cérebro dos médiuns? Esse é um exame comum. Todos nós Acho que eu não fazemos esse exame. Um material radioativo no cérebro. Você já fez PET ou cintilografia? Não. PET scan. Já ouviu falar nisso? PET scan? PET scan eu lembro que o Vagnão fez bastante, quando que ele teve inclusive câncer de pâncreas. Então, é o mesmo procedimento, não é invasivo, é um material assim, que tem uma meia-vida curtinha, que não vai ficar no indivíduo... Você não vai virar... Não vai ficar verde. Não. É uma meia-vida de 6 horas. Tá. Então, o indivíduo pode fazer a psicografia, a gente injeta esse radiofármaco e depois leva para a gama câmera. Para captar o que aconteceu durante a psicografia. Eu achei que estava tendo uma leitura em tempo real do cérebro. Então ele está psicografando lá e tal, e está tendo as ondas, estão sendo... Porque a pergunta que fizeram aqui, inclusive, é isso aqui, ó. Se durante esse processo das psicografias, as ondas do cérebro foram mapeadas. Então, onda alfa, beta, delta, gama e teta. Não. Foi um estudo de neuroimagem com o SPECT, com esse método, e que é um estudo assim fronteiriço. Essas ondas, tem muitos outros estudos com EEG que mapeiam, e inclusive tem similaridades com estados de meditação, ondas bastante lentas, né? Teta, e tem vários outros estudos legais também a esse respeito, com certeza. Tá, mas aí, qual o consenso, ou se houve consenso ou não, mas qual a conclusão que a comunidade científica chegou a partir desse estudo? Como que eles conseguiram explicar o fato de se produzir um texto mais complexo
consumir menos cérebro do que um texto simples que era feito pelo médium, um texto autoral, que consumia mais. Em que se chegou nesse... Se chegou a discussões interessantíssimas, né? Tem um grande amigo, Luiz Portela, que ele tem um trabalho muito bonito, né? Ele fez a Fundação Bial para fomentar pesquisas nessa área, e ele dizia o seguinte, e continua dizendo, olha, a gente precisa de algumas faisquinhas aí para chegar a algum consenso, né? Uhum. Algumas pessoas muito fechadas, Ale, Guru, não vão arredar o pé. Não existe espírito, não quero nem saber. Você pode mostrar a evidência que for. Vão negar. Por quê? Porque se aceitar um novo paradigma, é praticamente tirar o chão desse indivíduo. Uhum. Porque ele cresceu nesse paradigma. William James, que foi considerado pai da psicologia, falava o seguinte, e ele estudou Eleanor Piper, uma médium super robusta, né? Ele dizia o seguinte, a Leonor é o meu corvo branco. Se houver um corvo branco, eu sei que nem todos os corvos são pretos. Hoje, a gente tem tantas evidências científicas a respeito do espírito e da mediunidade, as cartas de Chico Xavier, que tem vários estudos, né, muito bonitos, o Alexandre Moreira Almeida, da Universidade Juiz de Fora, a Denise Paraná, bom, são tantos autores seríssimos que já mostraram essas evidências, mas quem não quer acreditar ou se abrir para observar essas possibilidades, não tem o que faça, vamos dizer, abrir essa... Mas mesmo assim, o ponto fundamental é mostrar os dados e deixe que as pessoas interpretem como elas bem quiserem. Agora, esse estudo trouxe um olhar, uma perspectiva de boas-vindas para essa realidade espiritual, porque é o que faz sentido. Quer dizer, o espírito planejou o conteúdo e não o médium, né? Portanto, houve uma menor perfusão sanguínea no cérebro durante a psicografia em comparação com o texto do médium sem o transe mediúnico. Esse é o ponto. Obrigado por assistir. Aproveita para se inscrever e deixar seu joinha para ajudar o canal. Até a próxima!